Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 16º dia do Vivendo a Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, livro A Luta de Cada Dia. Dia 16. A aceitação do sofrimento. Abre aspas. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Fecha aspas. Citado em Romanos, capítulo 5, versículos do 3 ao 4. Nosso Senhor, a quem nada é impossível, por ser absolutamente justo e misericordioso, jamais permitiria que qualquer mal acontecesse aos seus filhos se não fosse suficientemente poderoso e bom para fazer resultar o bem até mesmo dos piores males e sofrimentos. Assim, como a azeitona precisa ser esmagada para entregar o azeite da unção, também a unção de uma pessoa se revela melhor quando os sofrimentos a apertam, de modo que um bom conselho é não só parar de fugir das ocasiões difíceis que nos cercam, mas aceitá-las e abraçá-las com alegria, sobretudo as que nos parecem mais desagradáveis. Isso, com certeza, é possível quando você conta com a graça de Deus e tem clareza do que deverá fazer para conseguir. As tribulações são meios necessários e importantes que o Senhor usa para nos fazer crescer. Por isso, quando pedimos a Deus que nos torne pessoas melhores ou que cure a nossa vida, estamos pedindo indiretamente que Ele nos mande essas provações. Caso contrário, estaríamos pedindo algo sem sentido, tomando a graça de Deus em vão, e nossa oração não seria atendida, pois Deus torna uma pessoa melhor, dando-lhe desafios maiores, e para fazê-la humilde, dá-lhe a graça de passar por situações humilhantes. Para ser mais direto, peça paciência e ganhará tribulações. O que almejamos de melhor para a nossa vida interior não será possível sem as contrariedades. Quanto mais dura a provação, tanto mais intenso e vigoroso terá de ser o nosso empenho para resistir e tanto mais rápido e expressivamente a nossa vida vai melhorar. E nesse processo, há de se considerar não somente aqueles enfrentamentos mais difíceis e fora do normal, mas também as situações corriqueiras devem ser levadas em conta. Por exemplo, uma fofoca que nos machuque ou um gesto de desprezo feito para nos humilhar na frente dos outros. Essas questões menores também pesam, porque apesar de mais simples, acontecem com mais frequência. Outra coisa importante é jamais esquecer que tudo que nos acontece ou foi enviado por Deus, ou Ele permitiu que acontecesse e servirá para o nosso bem e salvação. Sabemos que Deus não quer o mal e não o aprova. O que dizer então das coisas ruins que nos acontecem por causa de nossos pecados ou dos pecados de outros? Podemos dizer que essas coisas não vêm diretamente de Deus, mas sim de modo indireto, uma vez que Ele as permite. Todos os sofrimentos e desgostos que nos atingem por nossa culpa ou pela malvadeza dos outros vêm de Deus e são de Deus enquanto instrumentos utilizados por Ele para trabalhar em nós. O Senhor não quer que façamos o mal, não quer que cometamos pecado, nem tem prazer em nos ver sofrer, mas quer que experimentemos as dores e consequências de nossos erros para que aprendamos com isso, para que cresçamos no bem e por outras razões que são um mistério para nós. Quando entendemos que é da vontade de Deus que suportemos com paciência e alegria tudo o que nos aflige, já não importa se estamos penando por nossa culpa ou pela culpa dos outros, também não faz sentido falar que Deus não quer que a gente passe por esta ou por aquela situação. Dizer tal coisa não passa de manobra para fugir da própria responsabilidade e do que Deus nos manda, que é tomar a própria cruz e carregar.
Mas quem tolera de bom grado os aborrecimentos causados pela maldade alheia e os perdoa, principalmente aqueles vindos de pessoas mal agradecidas, a quem já havia feito o bem e ajudado tantas vezes, faz algo muito agradável aos olhos de Deus e ainda consegue uma coisa extraordinária: extrair de uma situação venenosa e perversa o mais fino ouro espiritual, que é pagar o mal com o bem. Por isso, a quem se dispõe a ir com Jesus por essa estrada, o Espírito Santo conduz a essas circunstâncias duras para enfrentar os seus maiores embates. Citado em Mateus, capítulo 4, versículo 1. E ele, sabendo que o Senhor faz isso por amor, a fim de levá-lo a triunfar pelo combate espiritual, deve se deixar conduzir com absoluta confiança, totalmente abandonado nas mãos de Deus e suportar até o último golpe sem perder a coragem, já que o amargo remédio dessas tribulações foi preparado por um médico que nunca erra, nem na dose nem no tempo. Como diziam os antigos, quanto mais amargo, mais cura. Fale com o Senhor. Como tenho lidado com o sofrimento em minha vida? De que maneira posso encontrar sentido e propósito em meio às minhas dificuldades? Como posso usar minha experiência de sofrimento para ajudar e confortar os outros? Desafio do dia. Dedique um tempo para refletir sobre um sofrimento específico que você está enfrentando. Ofereça esse sofrimento a Deus em oração, pedindo a graça de aceitá-lo com fé e esperança. Procure também uma maneira de usar sua experiência para ajudar alguém que esteja passando por uma situação semelhante. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu conheces minhas dores e sofrimentos. Ajuda-me a aceitar o sofrimento com fé e esperança, seguindo o exemplo de Teu Filho Jesus Cristo. Dá-me a graça de encontrar sentido e propósito em meio às dificuldades, de usar minha experiência para ajudar e confortar os outros. Que eu possa crescer em paciência e esperança e encontrar em Ti a paz e a redenção. Amém. Abre aspas. O sofrimento, se aceito com fé, pode se tornar uma fonte de bênçãos e crescimento espiritual. Fecha aspas. Citação de São João Paulo II. Propósito. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor em meio às tribulações que você tem enfrentado. Louve-o, inclusive, por aquilo que você não entende, mas confie que concorre para o seu bem. A seguir, o autor disponibiliza um espaço para que você registre as reflexões em relação ao assunto de hoje. Na sequência, ele disponibiliza sugestões de leituras bíblicas, leituras diárias para a Quaresma. Já estamos na semana 3, Caminho de Cruz, e a citação de hoje, dia 16, está contemplada em Pedro 1, capítulo 4, versículos do 12 ao 13. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ficará linkado na descrição do vídeo o link para quem quiser, como eu, adquirir esse livro, que estamos considerando uma verdadeira bússola e condiz com o que está escrito na capa final do mesmo. Com ele, nós vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E mais adiante ele diz, esse livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus e, como um bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Até breve.